Beleza? Então vamos aqui agora, pessoal, para o exemplo 11. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo regular nesses problemas que envolvem colisões, né, que é o pêndulo balístico. Basicamente, a ideia é, através da altura do pêndulo, né, a bala vai colidir com o pêndulo. Esse pêndulo ele vai subir, né, por conta dessa colisão. Através dessa altura do tanto que ele subiu, você consegue estimar basicamente qual é a velocidade com que a bala foi lançada. Tudo bem? Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, coletando aqui alguns dados do problema, né? Então, a gente sabe aqui, ele fala, um projétil de massa de 20 gramas, vamos colocar aqui a massa da bala, né? Vou botar um B minúsculo, vale 20 gramas, certo? Essa bala, então, ela vai ter uma velocidade horizontal VB, né, antes da colisão, de 400 metros por segundo, certo? E a gente tem um bloco de madeira, que faz parte do pêndulo, que ele vai ter uma massa total de 9,98 kg, certo? Lembrando aqui que 20 gramas, isso corresponde a 0,02 kg. Então já vai, os dados já foram feitos propositais, né, para chegar num resultado ali mais fácil da gente manipular, tá? Esse bloco ele tem uma velocidade inicial nula, ele está em repouso, né, preso aí por dois fios ideais. A gravidade a gente vai considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele quer saber primeiro, letra A, qual que é a velocidade do conjunto, né, bloco mais projétil, logo após o impacto, tá? Então, e a letra B ele quer saber a altura máxima que esse pêndulo atinge. Então, nesse contexto é o contrário do que eu tinha falado, né? Em vez de a gente, através da informação da altura, prever a velocidade da bala, agora a gente vai fazer, vai prever a altura para o dado lançamento da bala com velocidade de 400 metros por segundo, tá? Então, vamos começar. Então, a gente sabe o seguinte, o meu sistema é a bala mais o bloco, né? Mas o bloco faz parte desse pêndulo, tá? Então, isso aqui tudo corresponde ao meu sistema, tá? Sobre a bala vai atuar uma força, a força peso aqui, ó, que aponta para baixo, tá? Sobre o bloco, ele vai ter equilíbrio, vai ter a força peso dele, mais as trações aqui para cima, tá? Então, a força resultante sobre o bloco é zero, a força resultante sobre a bala é peso. Então, se eu fosse considerar esse aí o meu sistema, a minha força resultante não seria zero, né? Porque eu teria uma força peso para baixo. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma aproximação. Como essa bala ela vai estar muito rápida, isso significa que o tempo em que a força peso atua sobre ela vai ser muito curto, certo? Então, o impulso, né, a gente sabe que impulso seria essa força peso vezes o intervalo de tempo. Como esse tempo aqui ele vai ser pequeno, o meu impulso vai ser pequeno, vai ser praticamente zero, entendeu? Então, devido à velocidade da colisão, na velocidade com que essa bala é projetada, certo? Eu posso aproximar dizendo que a força resultante sobre essa bala é zero, né? Porque ela está indo tão rápido que não deu tempo da força-peso produzir um impulso significativo para mudar o seu momento linear. Tudo bem? Então, isso é uma aproximação que a gente faz, tá? Para a gente poder aplicar a ideia da conservação da quantidade de movimento, né? Qual que é a conservação da quantidade de movimento? Se a força resultante sobre o sistema for zero, né? Que é isso que eu vou considerar, eu posso afirmar então que o momento linear total do sistema antes é igual ao momento linear total do sistema depois da colisão, tá? Então, isso eu posso usar porque eu estou fazendo uma aproximação, tá? E é uma aproximação perfeitamente válida, né? Essa velocidade de 400 metros por segundo é muito rápida para a força-peso produzir um impulso que seja significativo para mudar o seu momento linear. Então, eu já posso considerar que ele é constante, tá? Então, beleza. Uma vez, então, feita essa aproximação, portanto, a força resultante sobre o sistema é zero, implicando na conservação da quantidade de movimento linear, a gente agora vai fazer essa conta. Então, antes da colisão, o bloco está em repouso, logo ele não tem momento linear, né? Lembra que o momento linear é o produto da massa vezes a velocidade. Então, quem tem momento linear é só a bala. Então, o momento linear da bala vai ser
a massa da bala vezes a sua velocidade. Tudo bem? Positivo, considerando aqui, né, como referência o sistema cartesiano, plano cartesiano. Então, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Depois da colisão, nesse tipo de problema, normalmente essa bala ela fica incrustada no bloco de massa M. Então, esse sistema ele vai passar a se mover como um só, certo? Então, a bala vai perfurar o bloco M, né? E aí eles vão subir em conjunto, né? Sistema massa mais bloco, eles vão subir em conjunto. É por isso que a letra A fala a velocidade do conjunto bloco mais projétil, porque eles vão se mover em conjunto. Então, quando isso acontece, se você fosse lembrar de um dos vídeos que eu fiz para a parte de classificação de colisões, isso é uma colisão inelástica, certo? Então, eu vou ter o seguinte, como eles vão se mover como se fosse um só, eu vou ter aqui a massa de B mais a massa do bloco vezes a velocidade. Eu vou chamar essa aqui a velocidade... chamar de V mesmo, né? Só V, tá? Então, isso aqui vai me dar a velocidade do sistema após a colisão, certo? Então, isolando esse V, eu vou ter então aqui, ó, MB VB sobre MB mais Mzão. Isso aqui então vai me dar uma velocidade que vale 0,02 vezes a velocidade de 400, que divide 0,02 mais 9,98. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2 vezes 4 vezes 10 ao quadrado, que divide 10. Isso vai dar 8. Esse 10 a menos 2 aqui, ó, vai simplificar com esse 10 a 2. Então, vai ficar aqui 10 elevado a 0, que vai ser 1, que divide 10. Isso vai me dar, então, a velocidade do conjunto de 0,8 metros por segundo. É uma redução considerável, né? A bala que estava movendo a 400 metros por segundo vai chegar a 0,8. Mas isso por quê? Porque o bloco tem uma massa muito maior do que a bala. Então, ele atua de maneira a frenar esse processo, certo? A frear esse processo. Então, essa seria a velocidade após a colisão, ok? Então, estaria respondida a letra A. Na letra B, ele quer saber o seguinte. Esse sistema, eles vão andar como se fossem um só, certo? Então, esse sistema ele vai subir. Essa acha aqui, ó, ela vai subir. Então, esse bloco, mais uma balinha aqui dentro, eles vão subir. Eles vão subir, então, uma altura, vou colocar assim, ó. Eles vão subir aqui uma altura H. Então, quanto que vale essa altura H? Certo? Para responder esse problema, eu vou considerar o seguinte. A bala vai perfurar o bloco. Enquanto isso acontece, ela vai perdendo energia, certo? Até eles começarem a se mover como se fosse um só. Quando eles começam a se mover como se fosse um só, a velocidade com que isso acontece é essa que a gente calculou aqui, ó, 0,8. Certo? Após isso, sobre o meu sistema, bala mais bloco, vão atuar duas forças, né? A força peso do conjunto, que aponta para baixo, mais a força tração das cordas, certo? Nesse movimento de subida, a força peso, a gente sabe que ela é uma força conservativa. E a força das cordas, a força tração, ela vai ser uma força que vai produzir um trabalho nulo, certo? Você pode verificar, o deslocamento vai ser sempre perpendicular, tá? Então aqui eu já posso afirmar o seguinte, a energia mecânica vai se conservar, tudo bem? Você pode até se perguntar, mas no processo em que a bala entra dentro do bloco, ela vai perder, vai ter um atrito ali, né? Vai, só que eu não estou considerando esse intervalo. Eu estou considerando o intervalo depois disso. Depois ela já ter entrado dentro do bloco e ela está se movendo junto com ele. Tudo bem? Então, eu estou considerando a conservação de energia mecânica após essa perda do atrito. Tudo bem? Ok? Então, é nesse intervalo que eu vou aplicar. Então, vou colocar aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. Após a colisão e aplicando a conservação de energia mecânica, concluímos que... Então, eu vou ter o seguinte. Energia mecânica antes, né? Que eu vou chamar aqui de 1, tem que ser igual a energia mecânica depois, tá? Que eu vou chamar de 2, né?
tirar esse 1, melhorar isso aqui, né? Antes já denota 1 e depois já denota 2. Então aqui é M, né? Energia mecânica. A gente sabe que energia mecânica é composta por uma parte cinética mais uma parte potencial. Né? Isso vale tanto para antes quanto para depois, que é 2. Energia cinética antes. Esse antes é desse intervalo de energia que é após o atrito, a perda de atrito, tudo bem? Então, ele vai ter uma energia cinética, o sistema a gente vai tratar como se fosse um só. Ele vai ter uma energia cinética que é dada por MBzinho mais Mzão vezes V ao quadrado sobre 2, onde esse V é o 0,8 que a gente encontrou no item A, tá? A energia potencial, a única potencial que a gente tem aqui seria gravitacional. Se eu adoto essa linha, né, como sendo meu zero, então minha altura inicial ali vai ser zero, certo? Aqui seria o ponto 1, H1, né? E aqui seria um H2, tá? Que é o que eu quero descobrir. Então minha energia potencial aqui vai ser zero. A energia cinética final, como ele vai chegar numa altura máxima, então, ou seja, esse conjunto bala mais bloco, ele vai ao repouso. Né? Ou seja, se a altura é máxima, ele parou de subir. Se ele parar de subir, a velocidade é zero. Então aqui é zero. Né? E minha energia potencial no ponto 2 não é ao quadrado, viu, gente? É o ponto 2, tá? Vai ser simplesmente, né, MBzinho mais Mzão vezes a gravidade vezes a altura 2, que é o que eu quero saber. Certo? Então, eu manipulando aqui, eu vou ter o seguinte. Vamos limpar essa equação, né? Colocar aqui, ó. MB mais Mzão V ao quadrado sobre 2 é igual, então, a MB mais Mzão GH2. Já verifica aqui que as massas elas não vão influenciar na resposta, elas vão simplificar. E daqui eu já tiro, então, que minha altura H2 vai ser simplesmente um V ao quadrado sobre 2G. Um resultado que é esperado que bate com a parte do conteúdo de cinemática, certo? Substituindo os valores, né, eu tenho que esse V é 0,8 ao quadrado, que divide 2 vezes G. G vale 10. Então aqui a gente vai ter 0,8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 que divide 10. Isso ao quadrado é a mesma coisa que 64 que divide 100, que vai dar 0,64. 0,64 que divide 20, né? A gente pode começar dividindo por 2. Dividindo por 2 vai ser 0,32. 0,32 que divide 2. Isso vai dar, então, 0,032 metros. 0,032 metros. Então, essa é a altura máxima que o conjunto sobe. Esse número talvez ele não dá pra gente uma ideia melhor. Vamos converter para centímetro. 0,032 centímetros, desculpa, 0,032 metros, multiplicando por 100, isso daria o correspondente a 3,2 centímetros. Né? Talvez você fique impressionado, tipo, a velocidade da bala de 400 metros só fez subir o bloco 3 centímetros. Por quê? Porque o bloco ele tem uma massa que é muito maior do que a massa da bala. Então, essa quantidade tão alta de massa com relação à massa da bala faz com que essa redução seja muito mais brusca, né, do que você poderia imaginar. Se você for olhar até na expressão aqui no resultado da expressão, olha só. Esse é o resultado da expressão da velocidade do conjunto. Perceba que a massa aqui, ó, do bloco está no denominador. Então, quanto maior essa massa for com relação à massa da bala, menor vai ser a velocidade. Entendeu? A velocidade após a colisão ela é inversamente proporcional à massa desse bloco. Né? No caso, inversamente proporcional à soma da massa dos dois, né, para ser mais preciso. Então, quanto maior for a massa desse bloco que está no pêndulo, né, menor vai ser a velocidade desse conjunto no final. Então, é um resultado que está coerente com aquilo que a gente abordou. Então, 0,8 corresponde à velocidade do sistema após a colisão, e esse sistema ele sobe no máximo 3,2 centímetros. Tá ok?